Então, gente, vou fazer aqui essa videoaula, certo? Para contribuir com vocês, para deixar para avaliação da disciplina, certo? Então, vou falar aqui um pouco sobre a questão da neuroanatomia, né? O nome de algumas regiões e também mostrar para vocês a localização dessas regiões para que a gente possa sair melhor na avaliação, certo? Então, como vocês sabem aqui na minha mão estou segurando um encéfalo, certo? E é basicamente o foco da nossa disciplina aqui. O encéfalo, como vocês sabem, ele é a junção do que a gente chama de cérebro, que é essa parte superior, o cerebelo, que é isso que está aqui mais atrás, e aqui embaixo o tronco encefálico, certo? Então lembrando, cérebro é o nome que a gente dá só para essa região superior, que é a junção do diencéfalo com o telencéfalo, mais o nome encéfalo a gente dá dessas duas estruturas que são o cérebro, mais o tronco encefálico e o cerebelo, certo? Então aqui na minha mão eu vou estar segurando com o encéfalo completo, como vocês podem ver. Daí para a gente começar a estudar, a gente vê primeiro aqui essa fissura aqui para poder dividir os dois lados, certo? Como vocês sabem, o nome dessa fissura aqui é a fissura longitudinal, certo? Que divide o cérebro em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E esses dois hemisférios são juntados por algumas estruturas aqui, principalmente corpo caloso, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a gente estudando aqui mais por fora, certo? Vamos começar de baixo para cima. Aqui embaixo, essa região que eu estou passando no alfinete, é o que vocês sabem que é o tronco encefálico, certo? O tronco encefálico é a junção de três regiões, que é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo aqui em cima. Só que cada uma dessas regiões tem outras divisões que são importantes também que a gente aprenda. Começando aqui pelo bulbo, lembrando que eu estou usando aqui a peça sintética para ficar mais fácil visualizar, mas depois eu vou mostrar na peça original. Então, aqui a gente tem o bulbo, certo? Que é essa região que fica aqui mais inferior do tronco encefálico. E para a gente começar a estudar o bulbo, é bom que a gente pegue logo a fissura, certo? Essa região aqui do meio é a fissura mediana, que divide o bulbo em lado direito e esquerdo. Lembrando que fissuras são todos meio que esses cortes naturais que tem aqui no cérebro, por exemplo. Isso aqui que a gente tem aqui é uma fissura. Aí aqui no bulbo a gente também tem essa fissura, certo? Agora, por exemplo, aqui do lado a gente também tem essas aberturas que meio que parecem uma fissura, mas elas não são chamadas de fissura, são chamadas de sulco. Por quê? A diferença entre fissura e sulco é essa. No fissuro são os cortes naturais que a gente pode meio que ver mais fundo. Na fissura não, é bem superficial. Então, aliás, no sulco. Então vocês ficam com essa ideia. Na fissura o corte é mais profundo e no sulco é mais superficial. Lembrando que é um corte natural da anatomia, certo? Agora voltando para cá. A gente, para começar a estudar, a gente pega logo aqui a fissura do bulbo, certo? Que a gente chama de fissura mediana anterior, que divide o bulbo em lado direito e esquerdo. Achando essas duas regiões, aliás, dividindo o bulbo, a gente tem de um lado a oliva e a pirâmide, e do outro lado também tem oliva e pirâmide, certo? Aí a pirâmide é essa elevação que a gente tem aqui no centro, mais próximo à fissura. Então, se na prova prática de vocês tiver um alfinete aqui, vocês sabem que vão ter que colocar lá pirâmide, certo? Mas se a gente vier aqui um pouco mais para o lado, vocês vão ver que tem outra elevaçãozinha aqui ainda mais destacada. Essa elevação que tem aqui mais no lado, que é o número 38, é o que a gente chama de oliva, certo? Então vocês lembram, a pirâmide é mais central e a oliva mais lateral, tá ok? Daí o que separa o bulbo da ponte é um sulco que a gente tem aqui, que o nome é fácil lembrar, que é o sulco bulbo pontino. Por que ele tem esse nome? Porque ele separa o bulbo da ponte, certo? Então esse sulco aqui que a gente tem é o sulco bulbo pontino. Deixa eu mostrar ele aqui na outra peça. Exatamente esse daqui, ó, sulco bulbo pontino. Aqui tem a mini, já fica difícil, ó, mas é aqui onde eu estou colocando o alfinete. Sulco bulbo pontino. Agora voltando para cá. O bulbo é a região desse sulco bulbo pontino até uma regiãozinha que a gente tem aqui embaixo que a gente chama de interseção das pirâmides, aliás, decussação das pirâmides, certo? O que é isso? É quando as duas pirâmides aqui descem, aí chega em certo ponto que elas se cruzam e cada uma passa para o lado oposto do corpo. Por que isso existe? Porque cada lado do cérebro, ela controla um lado diferente do corpo. Por exemplo, quando eu estou mexendo aqui a minha mão, esse movimento vem da ordem do lado direito do cérebro e aqui controla o lado esquerdo. Com o direito é o contrário, é enviado aqui do lado esquerdo.
Aí o que acontece é o que? Essa informação ou esse comando, ele desce aqui do lado direito do cérebro pela pirâmide e quando chega aqui na decursação das pirâmides, ele passa para o outro lado e controla o lado oposto. É tipo como se fossem esses meus dois dedos aqui, que são a pirâmide, descem e em certo ponto elas se cruzam e passam para o lado oposto, certo? Então o bulbo é o espaço dessa decursação até o sucubulbo pontinho. Em cima desse sucubulbo pontinho, como vocês sabem, a gente tem a ponte, certo? E na ponte a gente tem uma região importante também, que é outro sulco, que é o sulco basilar. Por exemplo, nessa peça aqui fica mais fácil de ser visto. Estão vendo que aqui o bulbo tem meio que duas elevações, ele vem altinho, aí desce, aí depois sobe de novo. Esse ponto mais baixo aqui, onde ele desce entre essas duas elevações, é o sulco bulbo pontinho. Então, se na prova de vocês o alfinete estiver assim, meio que transverso, vocês vão saber que tem que colocar o sulco bulbo pontinho. Mas se estiver em outras regiões, sabem que é a ponte. Aqui em cima da ponte, a gente já tem a região do mesencéfalo, que é essa que eu estou passando aqui o alfinete, certo? Aí eu vou abrir para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui recapitulando, é o bulbo, ponte e mesencéfalo, certo? O mesencéfalo, no desenvolvimento embrionário, ele abre um canal entre ele, que eu vou falar para vocês depois o que é, quando eu falar de ventrículos, e esse canal divide o mesencéfalo na parte anterior e na parte posterior, certo? Onde a gente tem aqui o tegmento e aqui a gente tem o teto do mesencéfalo, ou lâmina do teto do mesencéfalo. Então, se o alfinete estiver aqui, para a prova de vocês, basta pôr mesencéfalo. Mas se o alfinete estiver aqui, vocês põem lâmina do teto do mesencéfalo, certo? E essa lâmina do teto ela é dividida em dois colículos, como dá para a gente observar aqui, que é o colículo inferior, relacionado com a audição, e o colículo superior, relacionado com a visão. Eu acho que nessa peça aqui dá para ver melhor. Então aqui, ó, a gente tem o mesencéfalo, aí ele abre um canal entre ele, que é onde corre o líquido cefalorraquidiano, e esse canal divide o mesencéfalo entre duas partes. No teto do mesencéfalo a gente tem o colículo superior e o colículo inferior, inferior-superior. Daí continuando aqui, certo? Deixa eu ver. No tronco encefálico saem os pendúculos que ligam o tronco ao cerebelo, certo? Do bulbo sai o pendúculo mais inferior, que a gente chama de pendúculo cerebelar inferior da ponte. Sai esse aqui que vocês estão vendo, ó, que é o pendúculo cerebelar médio, e do mesencéfalo está outro que é uma região mais interna. Nesse aqui dá para a gente ver também, ó. Por exemplo, essa região onde eu coloquei o alfinete é o pendúculo cerebelar médio. Por que é médio? Porque ele está no meio. Embaixo dele tem o do bulbo, que é o inferior, não sei se está dando para ver aí no vídeo, e aqui em cima a gente tem o do mesencéfalo, que é o pendúculo cerebelar superior, certo? Subindo mais aqui um pouco, em cima do mesencéfalo, a gente tem uma região que é o diencéfalo, certo? Também é muito importante. Para a gente delimitar o diencéfalo, a gente pode usar o quê? Tanto o mesencéfalo, como essa região aqui que está em cima, que a gente chama de fórnice. Então, o diencéfalo é toda essa região aqui, que está em cima do mesencéfalo e embaixo do fórnice. Essa região, ela tem vários outros nomes, que é o que a gente vai ver agora. Para ficar mais fácil de entender tudo, a gente começa pela parte mais destacada, que é essa que eu coloquei o alfinete agora, certo? O nome dessa região onde eu coloquei o alfinete é aderência intertalâmica. Ao redor dela, essa parte mais alteada aqui, que eu estou circulando, é o nome que a gente chama de tálamo, certo? Embaixo desse tálamo, a gente tem tipo uma curvinha, aqui não sei se está dando para ver, que a gente chama de subtálamo, e aqui mais em cima a gente tem outra curvinha, que é o epitálamo, certo? Descendo aqui para frente do tálamo, a gente tem também uma região muito importante no controle da homeostase, que é o hipotálamo. Então o nome de cada uma dessas fica bem fácil de vocês entenderem por causa da presença constante do nome tálamo, né? Por exemplo, tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo. E aqui a aderência intertalâmica, certo? Como é que fica melhor de vocês entenderem isso? Por exemplo, aqui olhando para a minha mão.
A gente tem tálamo, como a gente tem dois hemisférios, a gente tem também duas massas neuronais, duas porções do tálamo, que é, por exemplo, aqui é a parte do tálamo que fica do lado direito e aqui é a parte do tálamo que fica do lado esquerdo. As duas elas estão assim justapostas, mas elas não estão se encostando, mas existe um canal entre elas, tipo como se fosse aqui o exemplo que eu estou falando, algo que liga uma à outra. Isso que fica no meio ligando uma à outra é justamente essa aderência intertalâmica. E os espaços vazios que ficam entre um tálamo e outro é o que a gente chama de terceiro ventrículo, certo? Então, justamente como eu falei, esse espaço vazio que fica entre um tálamo e outro e cercando essa aderência intertalâmica é o terceiro ventrículo, que é onde corre também o líquido cefalorraquidiano, certo? Aí a gente vindo aqui mais para cima, subindo aqui no tálamo, na parte posterior, tem o que a gente chama de epitálamo, e esse epitálamo ele tem uma extensão muito importante que a gente chama de glândula pineal ou epífase neural. Essa glândula ela faz parte do sistema endócrino e é muito importante na regulação do nosso ciclo circadiano e sono também. Agora, vindo aqui mais para frente, a gente tem, como eu falei, o hipotálamo, que é meio que tipo esse triângulo aqui que eu estou circulando, certo? E esse hipotálamo, ele também tem uma glândula que se estende dele, que é a hipófise, ou glândula pituitária, que devia estar aqui, só que aí, no caso, na peça sintética não tem, certo? Essa glândula também faz parte do sistema endócrino, como essa. No hipotálamo também, a gente tem aqui outra extensão, que é o quiasma óptico, que é onde eu estou colocando o alfinete aqui. Alguns autores gostam de mencionar também que a gente tem aqui a comissura anterior e aqui a comissura posterior, certo? E em cima desse tálamo, essa região aqui que é meio mais rosada, que eu estou passando no alfinete, é o que a gente chama de plexo corioideo, que é onde é produzido o líquido cefalorraquidiano. Agora, mais vindo para o telencéfalo, a gente tem aqui o fórnice, como eu falei. Aqui em cima do fórnice, essa região é o septo pelúcido. E aqui em cima a gente tem o tronco encefálico, certo? E agora, essa região toda aqui em cima são os giros e sulcos que a gente tem, que delimita cada uma das regiões, mas a gente não vai ver todas. As importantes são quais? Aqui em cima do corpo caloso, esse sulco aqui a gente chama de sulco lateral, certo? E ele delimita esse giro que é importante para a gente, que é o giro cingulado, ou giro do símbolo, certo? Agora, virando aqui, a gente tem vários outros sulcos e giros também, como mostra aqui nos dois lados, são iguais, certo? Esse sulco lateral que eu falei aqui do lado de dentro é o mesmo desse sulco lateral aqui de fora, certo? E aqui a gente tem um sulco também muito importante, que é o sulco central. Mas para vocês entenderem melhor isso, a gente vai falar da anatomia do telencéfalo. Por exemplo, aqui no encéfalo fechado, a gente tem aqui nessa região frontal, como o nome diz, o lobo frontal. No extremo oposto, essa região aqui mais traseira, a gente chama lobo occipital, que é uma região importante para a visão e aqui para o psiquismo, certo? Entre as duas, nessa parte superior, a gente tem o lobo parietal e aqui embaixo, essa região é o lobo temporal, certo? Os sulcos que a gente tem, eles delimitam o que é frontal, do que é parietal, do que é temporal e do que é occipital. Esse sulco central que eu falei aqui, ele serve justamente para dividir o lobo frontal, desse sulco para frente é frontal e desse sulco para trás é parietal, certo? Esse sulco lateral, ele serve para delimitar o que é lobo parietal do que é lobo temporal. Já aqui mais atrás a gente tem outro sulco pequenininho, que é o sulco parieto-occipital, que é esse que eu estou colocando aqui. Como o nome diz, né, separa o que é parieto do que é occipital. Tem alguns autores que colocam esse sulco numa região mais superior, porque eles acham que o occipital é maior, e outros acham que o occipital é só essa regiãozinha, só que isso depende muito do autor. Então, pelo menos nessa peça aqui a gente tem o parieto-occipital, certo? Nesse sulco que eu falei que é o sulco central, importante para a gente é aprender... esqueci alguma coisa.
Esses 4 que eu falei são os 4 principais lobos, certo? Só que a gente tem um lobo mais interno, que também é muito importante, que não tem como ser visto nessa peça fechada, certo? Vamos imaginar aqui. Lembrando, frontal, occipital, parietal e temporal. Se a gente imaginar essa peça sintética como uma luva de boxe, acho que se esforçar dá para imaginar um pouco. Aqui seria tipo o dedão do boxeador, certo? Agora, se a gente pega esse dedão e puxa ele para baixo, a gente vai mostrar uma região mais interna, um lobo mais interno, que é o lobo insular, ou lobo da ínsula, que é o que eu vou mostrar para vocês nessa peça aqui, ó. Então, voltando, supondo que isso aqui é o dedão do boxeador, se a gente pega esse dedão e puxa para baixo, a gente mostra essa região mais interna, que é a ínsula, que é esse lobo que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Tá ok? Agora, continuando, voltando aqui para o sulco central. A gente tem aqui o sulco central, e esse primeiro giro que está antes do sulco central, esse aqui, a gente chama de giro pré, porque está antes, pré-central. E esse giro que está aqui depois é o giro pós-central. A gente não é acostumado a ler da esquerda para a direita, então no cérebro a gente faz a mesma coisa, a gente começa a ler daqui. Então, se ele está antes do sulco central, então ele é pré. Se ele está se ele está depois, ele é pós. Então esse segundo giro é o pós-central e esse pré-central. Esse pré-central ele está relacionado mais com a motricidade e esse pós-central com a sensibilidade, certo? Que é o tato. Daí, outras regiões importantes também para a gente ver aqui na prova é o que? Que a gente tem uma região aqui que a gente chama de área de Broca, onde eu estou colocando aqui o alfinete, que é uma área importante pela parte motor da fala, e a gente tem outra área aqui mais traseira, que é a área de Wernicke, ou Wernicke, que é responsável pelo significado da fala. É isso, gente. Continuando, né? Uma coisa que eu esqueci de falar também foi os ventrículos e da proteção do sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a gente tem algumas camadas que são posicionadas sobre o sistema nervoso central, que é o que a gente chama de meninge. Lembrando que o sistema nervoso central é toda a parte do sistema nervoso que é revestida por ossos, certo? Por exemplo, aqui na minha mão, o que me dá esse tato de sentir as alfinetadas é o sistema nervoso. Esse sistema nervoso está inervando a minha pele, que é o que faz eu sentir, mas não está revestido por osso. Então aqui é o sistema nervoso periférico. Mas, por exemplo, no caso do cérebro, ele está dentro da caixa craniana. Então é o sistema nervoso central. Por quê? Porque está revestido por osso. Na medula espinhal, que seria a continuação aqui, essa medula espinhal fica dentro da coluna vertebral. Então também está revestido por osso. Então também é sistema nervoso central, certo? Essas partes do sistema nervoso central, em cima, entre o osso e a massa, a gente tem 3 camadas de meninges, que é o que a gente chama de dura mater, pia mater e aracnoide, certo? Nesse caso aqui, a gente tem aqui um rosto, né? Aliás, um rosto não, metade de uma cabeça. E aqui, como vocês podem ver, tem o crânio da pessoa. Essa primeira camada aqui, isso aqui já é uma meninge, certo? E, por exemplo, essa pelezinha aqui azul já é outra meninge. Como eu falei, são 3. A primeira delas, que é a que está posicionada mais superior, a gente chama de dura mater. De todas as meninges, ela é a mais resistente, tem um tecido similar com o couro, certo? E ela é a única que fica em contato direto com a caixa craniana. Daí a gente tem essa primeira meninge, que é a dura mater. Embaixo da dura mater, a gente tem outra meninge, que a gente chama de aracnoide. Só que não tem como ser visto ela aqui, porque a aracnoide ela é muito frágil, cheia de trabéculas. Aí quando a gente tira o encéfalo da caixa craniana, essa aracnoide ela se rompe, certo? E embaixo da aracnoide a gente tem essa coloração azul aqui, que é tipo essa pelezinha que a gente chama de pia mater. Então aqui no caso é aracnoide, e aqui no caso é pia mater, lembrando que é só a pele, que é o que eu estou pegando aqui para vocês. Só essa pelezinha. Aqui a gente tem, nessa coloração azul, a pia mater. Mas, por exemplo, aqui do outro lado a gente já não tem mais a pia mater, já se desgastou. Então aqui pia mater e aqui dura mater.
Lembrando que essa dura mater também, ela tem tipo essa tendinha que serve para dividir a parte do cérebro com o cerebelo. Essa tenda que ele faz aqui, a gente chama de tenda do cerebelo, certo? Que também é feita de dura mater. Nessas meninges, nos espaçamentos dela, corre o que a gente chama de líquido cefalorraquidiano, que serve para amortecer o cérebro dos choques mecânicos, certo? Aí, por exemplo, a gente tem aqui todo um sistema ventricular que atua justamente com as meninges, onde corre esse líquido cefalorraquidiano. Por exemplo, aqui a gente tem o plexo corióide, que, como eu falei, serve para produzir o líquido cefalorraquidiano. Daí, o sistema ventricular, que é onde corre esse líquido, ele é composto de quatro nomes, certo? Por quê? Ventrículo, quando a gente fala isso, vocês têm que imaginar que é um espaço vazio, é tipo uma cavidade, um espaço cavernoso. Por exemplo, aqui no interior do alfinete, a gente está vendo esse espaçozinho que tem aqui, isso é como se fosse um ventrículo aqui do cérebro. Por quê? Porque é um espaço vazio onde pode correr o líquido. Aqui é concreto, então o líquido não pode atravessar. Aqui ele já pode entrar, por quê? Porque é vazio. Então, no cérebro funciona dessa maneira. Os ventrículos são os espaços cavernosos que tem dentro do cérebro, onde corre o líquido cefalorraquidiano. Primeiro, a gente tem o primeiro e o segundo ventrículo, que são os ventrículos também chamados de ventrículos laterais. Por que eles recebem esse nome? Porque fica um do lado direito e outro do lado esquerdo, enquanto os outros dois eles estão posicionados no meio. Mas só o primeiro e o segundo, que são os laterais, é que ficam um de cada lado, certo? Esse primeiro ou segundo ventrículo, ou os laterais, eles ficam situados aqui embaixo do corpo caloso, certo? Por exemplo, nessa peça aqui, eu tenho o corte frontal, né? Como se tem aqui o cérebro, aí eu retirei um bife, como se eu tivesse cortado assim. Aí essa peça que eu pego é exatamente isso daqui. Aí aqui, como vocês podem ver, essa região onde eu estou colocando o alfinete é essa mesma do corpo caloso, só que num corte diferente. Aí o ventrículo lateral é justamente esse espaço aqui, que eu vou mostrar para vocês agora do alfinete, onde eu estou colocando o alfinete, que são os ventrículos laterais, primeiro e segundo, laterais, primeiro, segundo. Nessa peça aqui que está meio estragada, mas dá pra gente também ver um pouco, aqui a gente tem o mesmo corte, só que está meio amassado, tentaram fazer um sanduíche. Aí aqui a gente tem exatamente o corpo caloso, certo? Bem desgastado. Mas como eu falei, dentro dele a gente tem um espaço que são os ventrículos laterais, só que aqui no caso só é um. Para mostrar para vocês como realmente é um espaço, caso eu coloque o dedo, ó, dá para ele entrar bastante. Por quê? Porque aqui tem um espaço. Ó, metade do meu dedo aqui entrou e ficou embaixo do corpo caloso nos ventrículos, certo? Desses ventrículos laterais, o líquido cefalorraquidiano desce por uma entradinha aqui, que é onde eu estou colocando o alfinete, que a gente chama de forame intraventricular de Monro, certo? Esse forame liga o primeiro e o segundo ao terceiro ventrículo, que é toda essa região do diencéfalo, que, como eu falei para vocês, são duas massas e o espaço entre ele é o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, ele desce por outra cavidade. Lembra que eu falei que o mesencéfalo ele abriu uma cavidade que dividia entre anterior e posterior? Essa cavidade é justamente o aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto cerebelar, ou aqueduto de Sylvius, certo? Recebe esses três nomes. Aí o líquido desce por aqui até chegar no quarto ventrículo, que é esse outro espaço aqui que eu estou mostrando para vocês, que é tipo como um triângulo, né? Desse quarto ventrículo, ele desce e tem outros dois forames, que é o forame de Lusca e um de Magendie, onde um leva o líquido para correr na medula espinhal e o outro traz de volta para a superfície do telencéfalo. Agora foi tudo. Só faltou falar que aqui é a língua.